Olá, boa tarde para todos, para todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas para mais uma live livre, né? Já faz um tempinho que eu não faço, né? Já faz um tempinho que eu deixei de fazer as lives livres, mas hoje eu senti que era importante a gente conversar, bater um papo, refletir um pouquinho juntos, né? Juntas, para expandir nossa consciência, para pensarmos de forma diferente, para olharmos a vida sobre outros pontos de vista também, né? Então, algo que tem sido bastante recorrente são o que os assistidos me trazem, né? É essa questão da felicidade. Parece ser algo tão banal, parece ser algo tão clichê, inclusive, né? Banal não, mas clichê, essa questão da felicidade. E é algo que, ao mesmo tempo que parece difícil, ou ao mesmo tempo que parece simples, também parece ser difícil, parece ser complexo, parece estar longe. E aí a tendência é que a gente fique condicionado a voltar para momentos em que nós já fomos felizes. E a gente sabe, né? Talvez o nosso inconsciente não sabe, mas conscientemente nós sabemos que voltar para momentos que já aconteceram, voltar para momentos da nossa vida que já existiram, na realidade não acontece. A gente pode voltar no pensamento, né? Imaginar, ou olhar fotos e coisas nesse sentido, né? Mas retornar para o momento e vivê-lo novamente é impossível. Então, nós temos uma tendência em ficar aprisionados ou presos a momentos que já passaram do tempo e do espaço, que ficaram na nossa lembrança. Sejam momentos, né, que têm uma conotação mais positiva, sim, de felicidade, de alegria, de entusiasmo, de beleza, sejam momentos mais desafiadores também, né? Às vezes, traumas mesmo que nós trazemos, momentos difíceis, lembranças de algo que alguma pessoa fez para nós, enfim, né? Então, nós temos essa tendência a ficar aprisionados nessas memórias, nessas lembranças e principalmente nesses sentimentos, né? Então, muitas vezes, quando se diz lembrar disso me causa tristeza, né? Ou de vez em quando eu fico triste porque eu lembro de alguém, às vezes, que já desencarnou, ou porque eu lembro de um momento da minha vida que foi difícil. Então, quando nós lembramos de coisas que já aconteceram, que foram desafiadoras, que nos trazem uma sensação ruim, e nós ainda sentimos essa sensação ruim, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós ainda estamos aprisionados àquela dor. Ou seja, quer dizer que aquilo não está bem elaborado dentro de nós. E aí a gente fica nesse looping de ficar voltando e remoendo e sofrendo com isso. Quando que a gente sabe que um processo desafiador que nós já passamos está bem elaborado ou está bem resolvido dentro de nós? Quando nós conseguimos lembrar desse processo sem que ele nos cause dor, sem que ele nos cause sofrimento, entende? Então, eu sempre dou um exemplo, né? No sentido de que, por exemplo, vamos imaginar uma ferida, né? Se a minha ferida ela não tá bem curada, ela continua doendo. Ela pode até ficar ali, né? Se eu não mexer nela, ela fica ali, não, como se diz, né? Não faz diferença. Mas se eu mexo nela, ela me dói. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que ela não tá cicatrizada. Quer dizer que essa minha ferida, e aí entenda feridas da alma, as feridas dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das coisas que fizeram para nós. Então, quando que eu sei que ela tá curada? Quando eu consigo olhar para ela e ela já cicatrizou. Eu tenho essa cicatriz, eu tenho essa marquinha em mim, na minha alma, nos meus sentimentos. Mas quando eu olho para ela, quando eu lembro dela, eu já não sinto dor, eu não sofro por isso. Eu entendo que sim, isso fez parte da minha história, sim, isso aconteceu comigo, no entanto, eu já não sofro mais por isso. E aí é quando a gente entende que, de fato, sabe aquela analogia do virar a página? Sim, eu virei a página,
Eu já parti para outra, já tô em outro momento da minha vida, eu já amadureci, já cresci com isso. Eu já não sofro mais, né? Então, essa é uma questão que eu trouxe para a gente entender que essa ideia de ficar voltando para algumas coisas, às vezes limita muito, às vezes não, né? Quase sempre limita muito a construção de uma vida feliz. Por quê? Porque a gente entende que, como é que eu vou ser feliz com isso aqui? Como é que eu vou ser feliz com essa mágoa? Como é que eu vou ser feliz com esse rancor? Como é que eu vou ser feliz se toda hora eu fico lembrando daquilo que já aconteceu, daquilo que fizeram comigo? Entende? Então, esses pedacinhos que ficam na nossa história e que a gente não trabalha, que a gente não elabora e que sim nos causam dor, eles muitas vezes acabam segurando e limitando a nossa felicidade, enfim, na vida adulta, né, adiante. Então, ignorar, né, colocar embaixo do tapete essas coisinhas, e às vezes são coisonas, né, porque às vezes são coisas grandiosas, acaba por nos atrapalhar, né, acaba por nos limitar a viver a felicidade em plenitude, né. Isso também é importante da gente falar, né, da felicidade em plenitude, porque daí a gente às vezes cria na cabeça que a felicidade, eu tenho que estar feliz o tempo todo, né? E estar feliz é diferente de estar animada, alegre, entusiasmada. Eu posso estar feliz, mas eu não preciso sorrir. Não quer dizer que, porque, por exemplo, eu tô séria, que eu não tô feliz, né? Então, é diferente de estados, né? Estados de entusiasmo, estados de alegria, momentos que a gente tá, assim, bem expansivo. São momentos bons, mas não quer dizer que quando, né, como eu mencionei, quando eu tô séria, eu não tô feliz, eu posso estar feliz, eu só não tô naquela vibração forte, né? E aí, então isso é uma coisa importante pra gente ressignificar, pra tirar a crença de que eu só sou feliz ou só estou feliz quando eu tô entusiasmada, quando eu tô animada, quando eu tô alegre. Não, são coisas diferentes, né? Então, por exemplo, a gente pode estar feliz com a vida que nós temos, a gente pode estar feliz com a nossa rotina do dia a dia, a gente pode estar feliz, enfim, fazendo as coisas, mesmo as coisas que a gente não gosta no nosso dia a dia, a gente pode sentir, tá num estado, sim, de felicidade, porque aquilo nos traz tranquilidade no coração, né? Então, se o nosso coração tá tranquilo, se a nossa mente tá tranquilo, isso, geralmente, aliado com o estado de paz, traz uma sensação de felicidade. E aí, às vezes se diz, né? Quanto mais eu corro atrás da felicidade, quanto mais eu busco a felicidade, quanto mais eu faço coisas para eu ser feliz, parece que mais longe ela fica de mim. E por que será que isso acontece, né? De quanto mais eu busco, mais eu corro, mais distante a felicidade fica de mim. Porque a felicidade não é um momento, né? Como eu acabei de falar, ela não é um momento. Sim, temos na nossa memória, na nossa lembrança, momentos sim de felicidade, né? Mas em geral esses momentos eles são construídos antes, porque quando nós chegamos nesses momentos, nós estamos tranquilos, nós estamos em paz, nós estamos, às vezes, com pessoas que nós gostamos, nós estamos vivendo uma experiência que pode ser muito legal, né? Mas isso é construído antes. Então, nós precisamos entender que essa felicidade que nós almejamos ao longo da vida, ela já existe e ela é construída no nosso dia a dia, né? Na nossa rotina, nas coisas simples, na convivência com as pessoas que a gente ama, no dia a dia, no simples. E é por isso que a gente acredita que a gente tem que ficar buscando a felicidade, porque nós ainda estamos aprendendo e começando a entender que a felicidade que a felicidade é um estado de vida, é um jeito de viver, é uma maneira de viver. Então, a felicidade, ela já precisa estar conosco, né? Estar no nosso dia a dia, e não uma coisa que a gente busca, já existe. E é por isso que a gente, quando fica nessa ideia de que eu tô buscando a minha felicidade, eu tô o tempo inteiro buscando, correndo, então dá uma ideia também que eu tenho que estar em movimento que eu tenho que estar buscando algo, que eu tenho que estar indo a ela, que eu tenho que estar atrás de algo. E não é real, porque eu não preciso buscar a felicidade, eu preciso vivenciar a felicidade e principalmente eu preciso sentir a felicidade. A felicidade não é algo que a gente vê, não é algo que a gente escuta, não é algo que a gente come, é algo que a gente sente, né? Então, por exemplo, quando às vezes a gente vai falar, né, momentos que nos trazem felicidade.
Para a grande maioria das pessoas, são viagens que lembra, por exemplo, que estava com a família, é um dia bonito, um pôr do sol bem bonito, é um céu bem azul, é uma fotografia que lembra da infância, do convívio, né, com a família, com pai, com mãe, com irmãos, com primos, brincando. Então, são esses momentos que nos dão essa sensação de felicidade. Então, é uma coisa que a gente sente, né? Que a gente sente, não necessariamente que a gente visualiza, que a gente ouve, que a gente come. Então, pensando nisso, a felicidade está nesse eixo e nessa via. E por que que nesses momentos que a gente traz para a memória como momentos de felicidade, a gente lembra deles? Nós só lembramos desses momentos felizes porque nós estávamos presentes nesses momentos felizes, né? Então, é aquele recorte que fica na nossa mente, e ele é um recorte que ele vem com uma carga de sentimento. Não é só uma imagem vazia, não é só um som, não, é uma tela mental, pode até ser, né? Uma tela que vem da nossa mente, mas ela vem carregada com uma energia, ela vem carregada com um sentimento de algo que nós estivemos presentes, vivenciando e sentindo a felicidade. Então, quando a gente fala de tudo isso, né, vem a ideia, né? Então, poxa, se a felicidade, primeiro, ela precisa ser sentida, né? Se a felicidade, ela tá no momento presente, na existência, na vida. Se a felicidade eu posso construir, se eu olho para o meu dia a dia, se eu olho para a minha vida de um jeito diferente, e se eu sei que a felicidade é diferente de um estado de êxtase, de um estado de entusiasmo, de um estado de alegria, então é muito possível que eu possa viver a minha vida de uma maneira feliz. Sim. Ai, Alissa, mas como que eu vou viver feliz com tudo, esses boletos que eu tenho para pagar? Ai, Alissa, como é que eu vou viver feliz, né, com um monte de problema, um monte de pepino que eu tenho para resolver? Como é que eu vou fazer isso, né? Como que a gente faz isso? Bom, se eu tenho boletos para pagar, então eu preciso dar um jeito de pagar esses boletos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ir em busca de maneiras e alternativas para que eu possa quitar, por exemplo, essas minhas dívidas. Bom, se eu tô viva, se eu tenho energia, se eu tenho, né, disposição, saúde, eu posso fazer isso. E só por eu poder fazer isso já é uma grande dádiva. Então a gente tira esse foco dos problemas, dos desafios, e a gente foca na solução. E fazer essa solução, e estar vivo, e estar apto para fazer essa solução já pode ser um motivo de felicidade, né? E aí a gente vive a felicidade, a gente sai dessa ideia ilusória de busca, porque a busca ela vai ser constante. E se a gente ficar a vida inteira buscando a felicidade, a gente não vai encontrar, porque não é algo que está fora, é algo que está dentro, não é algo que está lá, é algo que está aqui. O Osho fala muito disso, né? Que tá tudo aqui dentro, né? A minha felicidade, a minha verdade, ela tá aqui. E se eu ficar buscando fora, eu vou passar uma vida inteira infeliz, porque não tá lá, ela tá aqui. E se minha vida tá infeliz, se a minha vida tá ruim, se a minha vida tá toda bagunçada, poxa, já diz, né? É a minha vida. Quando eu falo de minha, tô falando do eu. Então, o que é que eu posso fazer para que a minha vida seja mais feliz? Tirando toda a ideia de condicionar a minha felicidade em detrimento do outro, né? Eu só vou ser feliz quando o meu pai, a minha mãe fizer isso, fizer aquilo. Eu só vou ser feliz quando, né? Eu encontrar o meu príncipe encantado. Ou eu só vou ser feliz quando eu tiver a minha casa própria, né? E se tudo isso não acontecer? Aí eu vou viver a vida inteira nessa busca, e aí durante essa busca, ao longo dessa jornada, eu vivo infeliz? Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. A gente pode fazer diferente. E é claro, né, como todos nós, seres humanos, a gente tem nossos momentos sim de tristeza, de desânimo, de cansaço, de chateação.
como todo ser humano, assim como eu, assim como vocês, eu também tenho. E tá tudo bem a gente ter esses momentos desafiadores, né? A gente tem que também tirar essa ideia de que eu vou estar o tempo todo em plenitude, felizão, né? Então não, realmente acontece coisas nas nossas vidas que são difíceis, que a gente fica triste, que a gente desanima, mas precisamos compreender que esses momentos, eles são passageiros. A gente não pode entrar nessa ideia de que eu vou, então, viver a minha vida inteira assim porque eu fui condenada a viver assim. Uma coisa que, né, que se usa muito e fala, então é o meu karma, então agora eu tô ferrada, né? Então, se esse é o meu karma, então eu vou passar a vida inteira sofrendo por essa situação. Não é assim, né? Não é assim, porque karma também tá ligado a significação e reação. É uma consequência. Então, poxa, se eu ficar aqui estagnado e só reclamando que, bom, minha vida tá uma porcaria porque é o meu karma, você não vai resolver o teu karma. Entende? Bom, então precisa encontrar maneiras para eu contornar essa situação, para eu aprender com essa situação e para que ela deixe de existir na minha vida e nas minhas próximas existências e daqui para diante. Então aí eu assumo a responsabilidade pelas minhas ações, pela minha vida, pela minha felicidade, e aí eu busco maneiras de encontrar a minha felicidade, né? Já que desse jeito não tá dando certo, poxa, então eu preciso, cair na real e buscar uma maneira que eu seja feliz, que eu encontre essa felicidade, ou melhor, que eu sinta essa felicidade. Porque como a gente falou, né? Não é um movimento de buscar, de sair, de ir pra fora, é um movimento daqui de sentir. E eu posso sentir a felicidade, sei lá, por beber um copo d'água. Poxa, nossa, tô sentindo isso, tô sentindo essa felicidade. E Alissa, mas isso é uma coisa tão boba, tão insignificante. Depende. Se você for olhar que tem pessoas que não podem, por doença ou por alguma razão assim, nem tomar água, poxa, então não é tão insignificante assim, né? Quer ver quando a gente tá com gripe e a nossa respiração não tá funcionando bem, né? O nosso cheirador aqui não tá legal. A gente não consegue respirar pelo nariz. Não é terrível? Eu acho que os momentos em que a gente mais valoriza é quando a gente não tá conseguindo usar, né? Ou quando a gente não tá com, por exemplo, né, nesse caso, com a saúde boa. Então, poxa, será que já não dá para eu agradecer por eu estar respirando bem, por eu estar viva, por eu ter saúde, por eu ter oportunidades de mudar, inclusive, aquelas coisas que me causam tanta tristeza? Inclusive, como eu falei no começo, voltar para essas situações que eu joguei para baixo do tapete, que aconteceram lá atrás e que eu tô fingindo que tá tudo bem, e resolver, para que daí eu possa seguir adiante de uma maneira mais tranquila, mais leve, sem carregar esse peso disso tudo que tá lá atrás. Porque a gente precisa entender, quando a gente fala nessa ideia, no entendimento, né, da reencarnação, das nossas vidas sequenciais, né, a gente pode olhar que, bom, se eu tô trazendo uma coisa de outra existência e eu tenho a oportunidade de resolver agora, por que eu não vou resolver, né? E entendendo que quando eu resolvo, inclusive uma coisa, vamos imaginar, né, que eu gerei nessa vida e aí eu tenho que resolver, eu quero resolver, eu resolvo nessa vida mesmo. Por quê? Porque daí eu não preciso levar mais esse peso, mais essa carga para outras existências. E no momento que eu resolvo isso, eu estou resolvendo para toda a eternidade. Então, quando a gente olha sobre esse aspecto reencarnacionista, a gente entende que resolver as nossas situações aqui e agora, no momento presente, quando a gente tem essa oportunidade, a gente tira o peso e a carga, inclusive, do que vem depois, para o que vai vir depois, né? Então é algo muito mais amplo, é algo muito maior. E dentro desse contexto da felicidade, também é legal a gente entender uma coisa. Bom, isso aqui, né, que eu tô planejando fazer, que eu tô querendo fazer agora, é algo que vai trazer para mim uma alegria, uma, entre aspas, né, felicidade instantânea, ou é algo que vai me causar uma felicidade prolongada, ou melhor, prolongada, né, por mais tempo, para a posteridade. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente tem alguns comportamentos e age de algumas maneiras que naquele momento, ou para aquela hora, nossa, é uma delícia, né? Nossa, vai me trazer tanta felicidade,
Mas aí depois, aí vem aquela consequência que não é tão boa. E aí aquilo fica ali impregnado naquela coisa, ai meu Deus, se arrependimento matasse. Ai, se eu não tivesse feito daquele jeito, né? Então, quando a gente tá falando de felicidade, a felicidade ela é mais ampla. Então, a gente precisa ver, né? Um exemplo bem simples é, sei lá, tô com vontade de comer uma barra de chocolate, né? Bom, se eu comer a barra de chocolate inteira, eu provavelmente vou ficar bem felizona, né? Mas vou ficar felizona naquela hora. Só que daqui a pouco talvez já vai me vir um arrependimento, talvez a minha saúde, o meu corpo vai gritar porque foi demais, porque eu exagerei, e daí vem aquela ideia do arrependimento, né? Poxa, como é que isso vai mexer com a minha saúde e tudo mais, né? Não tô dizendo que não pode, de vez em quando eu também faço umas loucuras assim, né? Mas eu tô querendo trazer essa ideia só pra gente entender a felicidade instantânea e a felicidade prolongada. Bom, será que se eu comer menos, né? Se eu comer, sei lá, um quarto, um quinto dessa barra de chocolate, será que eu não consigo comer depois? Entende? Vai ter pra eu comer depois. Então, quando eu tiver vontade, também vai ter, não vai acabar. Nossa, o meu corpo ele vai conseguir lidar melhor com toda essa quantidade de açúcar que eu ingeri. Entende? Então é nessa linha. E assim, quando a gente traz essas ideias para nossa consciência, a gente vai modificando lentamente e gradativamente os nossos hábitos, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente age, a maneira como a gente se coloca para o mundo. E aí, com pequenas mudanças, pequenas ideias, a gente consegue perceber, nossa, por exemplo, né? Eu fiquei feliz porque eu não comia a barra de chocolate inteira. Talvez em outros tempos eu teria comido. Que bom que eu consegui. E por que eu consegui? Porque eu tive consciência. E por que eu fiz isso? Porque eu quero que a minha felicidade ela seja mais prolongada. Ela não seja instantânea, né? Então, isso é bastante importante também. Porque aí a gente vai elaborando as coisas dentro de nós. E como eu falei, naturalmente vai mudando os comportamentos, tá? Então, vamos lembrar, né? A felicidade, ela não tá fora, a felicidade, ela tá dentro. Então, a felicidade tá em a gente encontrar a nossa paz, a nossa leveza, o nosso bem-estar, se sentir bem nos ambientes em que a gente está, se sentir bem no trabalho que a gente tem, se sentir bem dentro dos relacionamentos que nós temos. E se não tá bem, buscar o que eu preciso fazer, que tá na minha mão, que tá no meu controle, para que fique bem, né? Então, é por essa via, é por aí, né, que a gente vai sentindo, né, e não é como eu falei, não é uma questão de encontrar, de ver, de ouvir, mas é de sentir a felicidade. E aí o convite que eu deixo para ti é olhar o que é que na tua vida agora te deixa feliz. E como eu falei, não é aquela felicidade boba, ou aquela felicidade de entusiasmo ou de animação, mas é aquela felicidade, nossa, tô feliz, me sinto feliz aqui, me sinto completo, completa. Então já vai buscando aí na tua vida. Impossível que não tenha uma coisinha na tua rotina, no teu dia a dia, ou que você esteja sentindo agora, que te faça feliz. Então sinta essa felicidade e veja quantos motivos você já tem na tua vida para ser feliz. E viva essa felicidade, tá bom? Então, eu agradeço de coração por vocês estarem comigo. Vamos conversando, né? Vamos batendo papo, né? Vou procurar deixar essa live também disponível no canal do Spotify, né? Lá no Jornada do Ser, e também no YouTube para vocês acessarem quando quiserem, mandarem para os colegas, para os amigos, para a família, para a gente falar um pouquinho sobre felicidade, tá bom? Então, fiquem bem, se cuidem e até mais. Tchau, tchau!